Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do seu nome, na força do seu poder, meu Pai, eu quero clamar agora nesse momento. Eu quero pedir a sua ajuda, ó Jesus de Nazaré. Jesus, que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para sempre. O Senhor disse: eu irei ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. E eu creio, eu tenho certeza que esse Consolador está conosco. E com a ajuda do Espírito Santo, que cada palavra que sair da minha boca, ela produza aquilo que lhe apraz, como sementes lançadas em solos férteis. E hoje, em nome de Jesus Cristo, eu peço a sabedoria que vem do alto para poder entregar, Pai, as direções proféticas. Eu peço a sabedoria do alto para poder decifrar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas antes que eu pregue a sua palavra, antes que eu ministre o que o Senhor colocou no meu coração, eu apresento essa alma cansada. Eu apresento essa pessoa que está sedenta, Pai, sedenta. Sedenta por paz de espírito. Sedenta por uma luz no fim do túnel. Sedenta por um abraço do seu espírito. Existem pessoas que entraram aqui hoje, Deus, para ouvir a sua mensagem, para receber a oração. E estão com o coração ferido. Estão com o coração machucado. Umas se feriram sozinhas e outras foram feridas por outras pessoas. E hoje, Deus, independente da forma como aconteceu esses ferimentos, eu quero suplicar ao Senhor. Eu quero pedir a tua misericórdia, Pai. Oh, meu Pai amado. Oh, meu Deus. Em nome de Jesus, eu quero suplicar, Pai, a tua misericórdia. Eu quero pedir, Deus, a tua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor visite do alto da cabeça ao plantar do pé cada filho e cada filha. Cada pessoa que está me escutando agora. E eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a aflição de espírito. Eu não sei o que essa pessoa precisa. Mas eu sei de uma coisa. Especificamente, tudo que nós precisamos está em Cristo. E se a palavra que está na minha boca é verdade, meu Deus, aonde houver alguém que recebe, aonde houver alguém que acredita, do alto da cabeça ao plantar do seu pé, eu profetizo que haverá restauração. Eu profetizo que haverá hoje, em nome de Jesus, um renovo, um ânimo. Que as pontes da vida que foram quebradas dentro dessa pessoa, através da covardia, através da traição, através das mentiras, que hoje sejam restauradas em nome de Jesus. O seu Espírito Santo tem poder para restaurar aquilo que a decepção quebrou, aquilo que os homens e mulheres desfizeram dentro de cada um de nós. O Senhor pode restaurar. O Senhor pode refazer. O Senhor pode desfazer o que é mal e pode voltar a tornar aquilo que é lógico, que é óbvio, que é necessário a ser existente dentro de nós. Pai, que cada filho e que cada filha, em nome de Jesus hoje, seja visitado. É o que eu te peço em oração, porque eu só posso pedir. Quem faz é o Senhor, Pai. E eu estou ao vivo hoje. Somos mais de 500 pessoas sintonizadas na mesma fé. Eu peço que essa filha e esse filho
seja tocado e tocada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe essa oração, escreve assim: eu tomo posse. Escreve: eu tomo posse. Olha, gente, preste atenção. Eu estou em 3 plataformas agora. Mas infelizmente, segura um pouquinho aqui essa tela. Você que está comigo aqui no nosso canal. Segura você aqui um pouquinho que está comigo aqui na nossa página. Segura um pouquinho aí, tá? Deus abençoe a todos que estão entrando, mas deixa eu dizer algo para você aqui. Eu preciso sair agora do TikTok. Eu vou ficar somente no YouTube e no Facebook. Se você quiser entrar no YouTube agora, pesquisa Roberto Alves, eu vou pregar a mensagem que Deus colocou no meu coração. Separei a mensagem, vou pregá-la. Roberto, por que você não fica conosco aqui no TikTok? Porque a plataforma está muito complicada. Ela está restringindo, minha live não está sendo entregue. Algumas pessoas estão sendo até expulsas das transmissões sem ter porquê. Então, se você quiser ouvir a mensagem, você vai vir agora, tá? Para o nosso canal oficial, Roberto Alves é o nome do canal. E eu quero ministrar essa mensagem ao seu coração agora. Quem está comigo no YouTube já compartilha com 3 ou 4 pessoas, no Facebook também, já compartilha, manda pro povo aí, bota nos teus status, abençoa outras pessoas. Quer ouvir a mensagem de Deus? Quer ouvir a mensagem de Deus? Vem agora pro canal do YouTube. Eu vou fechar essa tela aqui, vou ficar só com o YouTube e com o Facebook. Amém? Te aguardo agora. Vem agora que eu já vou pregar. Quem vier daqui já vai escrevendo: vim do TikTok. Tá bom? Então vai pro Facebook. O nome da página é Força do Alto. Força do Alto. Tá bom? Vou ministrar uma mensagem agora. Aguardo você. Em nome de Jesus. Olha para mim. Se você ainda não compartilhou, compartilha com mais alguém, tá? Compartilha com mais alguém. Em nome de Jesus, tá bom? Nesse momento, eu quero entregar a mensagem que Deus colocou em meu coração. E se você tem Bíblia, Deus abençoe a todos que estão entrando agora, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe, gratidão. Angélica Aleixo, Anaíra Aleixo, Luiz Fernando, Valda. Deus abençoe, Edileide Pacheco. Deus abençoe. Gente, eu quero ministrar a palavra. Se ligue no céu que você vai receber de Deus agora. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número... Escuta isso aqui. Capítulo de número 10, versículo de número 48 e 49. Marcos 10, 48 e 49. É a mensagem que eu vou pregar para vocês hoje. Tá? Deus abençoe a todos que estão vindo da outra plataforma. Marcos capítulo 10, versículo 48 e versículo 49. Amém? Deus abençoe você que está entrando agora. A paz de Cristo Jesus seja com você. Deus ilumine. Deus ilumine. Diz assim. Essa é a mensagem que Deus, Ele liberou em meu coração e eu vou ministrá-la. Se desprenda de tudo agora e se ligue apenas no céu. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Se eu posso pregar
uma mensagem nessa noite baseada em um tema. Eu quero colocar esse tema como evidência. A paz de Cristo Jesus a todos. Deus abençoe Azaf, Deus abençoe Emanuel, Deus abençoe a todos. Escute. Deus abençoe Leiva. Deus abençoe Amanda Américo, Carla Ishimoto, Mônica Batista, Luiz Santos. Se eu pudesse dar um tema, eu daria o seguinte tema: o que eu preciso, somente Deus conhece de fato. Obrigado, minha filha. Deus te abençoe. A palavra que nós acabamos de ler, ela vai mencionar um episódio tão forte, mas tão forte, aonde um homem, ele clama a Jesus. Ele chama em nome de Jesus. Escuta isso aqui. Ele clama por Jesus. Ele vai fazer o seu apelo. E eu preciso citar para você aqui de forma rápida, pelo menos é o que eu estou sentindo vontade de fazer agora, 3 coisas importantes dessa mensagem. O primeiro, esse homem que nós conhecemos como Bartimeu, o nome dele não é Bartimeu, é uma expressão que deram para ele, é o cego de Jericó. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero dizer o seguinte: o primeiro ponto é o lugar onde ele está. O nome do lugar que ele se encontrava era Jericó. E para quem entende, para quem sabe do que eu vou falar aqui, Jericó, ela é considerada a cidade das palmeiras, porque a volta dela sempre foi cercada de palmeiras. E era destaque, porque no trajeto dos lugares mais secos, ela se destacava pelas palmeiras, e no meio dela geravam alguns oásis, geravam algumas fontes de água, e isso deixava ela mais bonita. Mas Jericó apareceu no cenário, citado na Bíblia pela primeira vez em Josué 6, quando Deus disse: Josué, vai até Jericó, sitia a cidade. E depois que ele invadiu a cidade, Deus disse: Josué, amaldiçoa. Amaldiçoa. Para que todo aquele que futuramente tentar reedificar a cidade, ele não consiga. A Bíblia, guarde isso, a Bíblia, ela vai trazer essa referência. Josué 6, 26. Que Josué estende a mão e ele diz assim: maldito seja aquele que reedificar Jericó. Maldito seja aquele que tentar reedificar Jericó. A palavra foi liberada. Josué era o comandante das forças dos exércitos de Deus na terra naquela época. E o tempo passa e ninguém tem coragem de reedificar a cidade. Por quê? Porque ela estava sob um jugo de maldição. Ela estava sob o peso de uma palavra de alguém que andava na direção do eterno. Mas a Bíblia vai dizer, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, que um homem chamado Hilel, o nome dele é esse, Hilel, esse homem decide no coração dele reedificar. Esse homem decide, Deus abençoe Cláudio, esse homem decide reedificar a cidade de Jericó. Ele conhecia a história. Preste atenção que eu estou trazendo fatos importantes para você. Eu estou lhe trazendo o primeiro ponto, o lugar aonde o homem estava. Aquele cego estava em Jericó. E em 1 Reis 16, versículo de número 34, esse homem chamado Hilel, ele decide reedificar a cidade. Você precisa entender isso. E quando ele decide reedificar a cidade, ele conhece, ele sabe que havia uma proibição divina. Havia um bloqueio, porque Deus havia usado Josué para dizer: ninguém coloque um tijolo, ninguém faça nada em Jericó. A Bíblia vai dizer que
quando ele começa a reedificar a cidade, não sou eu quem diz, depois você lê, pega a referência, guarda essa mensagem no seu coração. 1 Reis 16:34, quando ele começa a reedificar, reconstruir, Deus desce à sepultura do seu filho mais novo. E diz o texto, eu vou ler isso aqui para você não dizer que eu estou conversando besteira. Ó, escute aí, escute aí rapidinho. Eu vou só usar aqui a referência para você entender que nós estamos falando de algo real. Ó, e em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, em Abirão. Seu primogênito afundou, e em Segube, o seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Quando ele começou a edificação da sapata, do alicerce, Deus permitiu que o filho mais velho viesse a morrer. Roberto, e o que é isso? É simples. Existem coisas que nós sabemos que não devemos fazer. Existem coisas que nós sabemos que não cabe mais na nossa vida. Existem situações que nós sabemos que não é para nós. E o que é que nós fazemos? Nós enfiamos a cara em fazer aquilo que parece que é agradável, em fazer aquilo que parece que vai dar certo. E ele não para por aí. A Bíblia vai dizer que ele continua. A Bíblia vai dizer que ele insiste. E como Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender, porque Deus não é o homem, Deus desce à sepultura do filho mais novo. Ele construiu. Ele fez. Só que eu quero fazer aqui uma rápida e expressiva colocação minha. Qual é o preço que você está prestes a pagar para seguir em algo que Deus já disse não? Qual é o preço que você está disposta e disposto a pagar para algo que Deus já falou não? Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já falou não para certas coisas. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus já disse não vá, que Deus já disse não entra, que Deus já disse não senta. Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já disse não se associa, não se envolve, não dá segunda chance para a tua vida. Qual é o preço que você vai pagar até ter prejuízos mais sérios em algo que Deus já disse para você não colocar a sua mão? Qual é o preço? Qual é o preço? Tem gente que tá igual a Ilhéu. Ele começa a fazer, Deus desce o primeiro filho, ele não tá nem aí. Ele continua fazendo, Deus desce o segundo, ele não tá nem aí. Porque tem gente que paga qualquer preço só para cumprir um capricho. Eu vou falar isso aqui. Tem gente que está disposta a perder coisas na vida só para cumprir um desejo no coração. Segura isso aqui. Jesus disse que o coração do homem é enganoso. Eu não sei com quem eu estou falando, mas Deus está falando com alguém. Não se arrisque por um desejo passageiro. Não se arrisque por um desejo passageiro. Não se arrisque por uma vontade passageira. Não se arrisque mais. Você vai perder o que mais na sua vida? A sua paz, o seu sossego, a sua alegria. O que você vai mais perder na sua vida a troco de algo que é passageiro?
é nítido que aquele homem está apenas realizando um capricho do seu coração. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço. Que às vezes paga preço e preço alto só para realizar vontades. Eu estou falando de Jericó. E é exatamente o lugar aonde esse homem está. Porque esse homem está em Jericó. E o lugar aonde ele está é conhecido como um lugar amaldiçoado. Se bem que quando Herodes assumiu o reinado, Herodes investiu muito em mercadorias. Herodes investiu muito em locomoção de mercantil. Mas a cidade tinha um peso. Quem conhecia a história sabia que aquela cidade havia sido feita, ou melhor dizendo, refeita, em cima de maldição. Quem conhecia a cidade sabia que Jericó foi reconstruída em cima de maldição. Aí agora, um homem, segundo ponto, que estava à beira do caminho, pedindo esmolas. E eu nem vou citar alguns tópicos que valem a pena, mas eu não vou citar, porque o meu intuito hoje é mostrar essa mensagem de um outro lado. Como uma árvore tem muitas raízes, uma palavra de Deus também tem várias ramificações. E esse homem estava nessa cidade de histórico pesado. Esse homem estava pedindo esmolas à beira do caminho. Só que eu quero deixar uma coisa aqui frisada. Essa daqui você vai ter que guardar. Como se chamava a cidade que aquele homem estava? O nome da cidade que o cego estava se chamava? Escreve aqui. Todo mundo escrevendo para entrar em concordância. E para poder fixar a mensagem no coração. Qual é o nome da cidade? Vamos lá. 3, 2, 1. Qual é o nome da cidade? Jericó. Jericó. Agora escreve aqui assim. Escreve assim. Jericó tinha um histórico. Escreve. Escreve. Jericó tinha um histórico. Você vai já entender. Estou dizendo isso aqui para você pegar o teor da mensagem. Jericó tinha um histórico. Olha para mim. O histórico de Jericó impediu Jesus de entrar nela? Só quem é espiritual vai dar um glória bem alto aí. O histórico de Jericó impediu Jesus de entrar nela? O que Jericó havia sido impediu de Jesus visitá-la? O que Jericó foi um dia fez fronteira para que Jesus não entrasse? Eu não sei se eu estou falando com alguma Jericó aqui hoje, e os espirituais vão entender, porque todos nós temos um histórico, todos nós temos um passado de tropeços e atropelos, todos nós temos um histórico de queda e ralação no chão, todos nós temos um histórico de quedas e controvérsias. Só que o que eu acho mais lindo é que o nosso histórico não impede. Eu vou entregar isso aqui, tá? Eu sei que muita gente desvia até do seu caminho. Eu sei que muitas pessoas desviam até o olhar de você.
Mas eu conheço alguém que quando cruza o teu caminho, quando cruza o teu trajeto, o teu histórico não impede. Quem você foi, o que você fez, o que você um dia praticou, não impede que ele cruze o seu caminho. Deixa eu ver se tem alguém com histórico de queda, de ruína, de maldição aqui hoje, mas não foi impedimento para que ele cruzasse o seu caminho. Eu estou falando com pessoas aqui que estavam lá na lama, mas eu vou começar por mim. Cachaceiro, drogado, vivia a vida só a trazer prejuízo para a sociedade. Mas quando ele decide cruzar o caminho de alguém, quando ele decide entrar em alguém que tem histórico, cruzar esse caminho, como disse Paulo, nem a morte, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem a dor, nem o porvir, nada nos separará. Quando ele decide, está decidido. E ele entra na cidade. Quem está na cidade? O cego. Que nós chamamos de Bartimeu. Bar do grego é filho. Timeu, carregado do nome do seu pai. Por quê? Porque geralmente os filhos tinham o nome dos pais. Então aquele homem que era um cego, que estava na região de Jericó, ele é conhecido apenas como filho de Timeu. E quando ele escuta que Jesus está se aproximando, ele decide mudar. Quando ele escuta que Jesus está se aproximando, ele muda a atitude. Eu não estou entendendo, Roberto, escuta. Ele já gritava. Ele já dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando percebem que ele está gritando, diz: cala-te! Só que me responde uma coisa aqui. Quem melhor do que o portador da dor para sentir a necessidade de uma cura? Quando você sente uma dor, quem sente a dor? Você. Então é você que sabe a maior necessidade que você está tendo. É você que sabe a maior necessidade que você precisa de uma ação. Aí alguém olha e diz assim: cala a boca. O cego olha, mesmo sem ver. Porque ele não vê com os olhos, mas ele vê com a alma. Ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém diz: cala a boca. Só que ele sabia que a maior necessidade era dele. E enquanto a maior necessidade for minha, eu não deixo que o capricho de alguém me impeça. Eu vou... Tu entendeu isso aí? Olha, enquanto a maior necessidade for minha, eu não posso permitir que a vontade de fulana e ciclana sobreponha a minha necessidade. Por que é que ela está orando tanto, hein? Pra que tudo isso, hein? Pra que tudo isso, hein? Pra que tanta necessidade? Pra que tudo isso? Só você e Deus sabe aonde o seu calo aperta, porque quem calça o sapato é você. Eu preciso falar isso aqui para alguém,
para alguém que às vezes está sendo embargada por quem não conhece sua história. Às vezes tem gente que cruza o nosso caminho e só quer atrapalhar. Só quer atrapalhar. Olha e diz assim, por que é que ela é tão esforçada? Não tem necessidade disso. Por que é que aquela mulher chora tanto? Não precisa disso. Por que é que ela grita tanto? Por que é que ela se veste dessa? Por quê? Escute. Só você sabe o que você passa. Aquele cego não se deixa levar pelo grito de alguém que não conhece sua dor. É fácil, né? É fácil olhar para você e querer tirar conclusões sem conhecer a sua causa. É muito fácil olhar para você e dizer, eu não vou com a cara dela, sem conhecer sua história, sem nunca ter chorado, sem nunca ter sangrado por você. Mas sabe o que me chama a atenção? É que o cego não se deixa levar pela vontade de outras pessoas. Poderia acabar agora. E você já estaria com a cereja do bolo. Não é, Manuel? Eu poderia acabar agora. E você já estaria com a cereja do bolo. Por quê? Porque sua necessidade, eu estou falando de necessidade, não é vontade. Sua necessidade não deve ser interrompida pelo capricho de algumas pessoas. Se o cego fosse atender o desejo daquelas pessoas, ele teria parado ali. Se o cego fosse atender ao capricho de algumas pessoas, Deus abençoe, ele teria parado ali. Mas o cego mostra para mim e para você que você não deve parar de buscar as suas realizações de necessidade pela vontade de segundos e terceiros. O texto vai dizer, e ele gritava mais forte. E ele gritava mais forte. Eu vou falar mais uma vez. E ele gritava mais forte. Eu posso usar uma palavra? Eu posso trazer para os dias de hoje, na minha expressão? Posso. E ele gritava mais forte. Tem misericórdia de mim. Ele estava dizendo, eu não paro. Eu não paro. Eu não paro. Eu não sei o que você tem tentado conquistar diante de Deus e o que tem cruzado o seu caminho na intenção de parar você, mas a mensagem clara é essa. A mensagem clara é essa. Você não pare. Oh, aleluia. Eu vou orar por você, Helene Nascimento. Vamos orar por você já já. Segura aí. Você não para. Você não sabe a luta que eu estou travando. Essa luta é sua, mas eu posso dizer uma coisa. Não pare. Não pare. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Pessoas paradas não incomodam. Só incomoda quem está em movimento. Se o cego tivesse em silêncio, ele não incomodava. Defuntos não falam. Defuntos não incomodam. Só incomoda quem está vivo. Tem alguém aqui nesse momento que está querendo entregar a vida para Jesus? Coloque a mão aí no seu peito.
Eu digo sempre isso. Quando você decide algo entre você e Deus, os homens não fazem mediação, porque quem faz mediação entre o céu e a terra é o Espírito Santo. Mas eu vou orar por você agora. E aonde você estiver, faça uma nova aliança com Cristo. Eu não sei o que foi que tentou derrubar você. Eu não sei o que foi que cruzou seu caminho e lhe fez tropeçar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro vida. Eu declaro vida sobre a sua história. Senhor meu Deus, eu oro suplicando ao Senhor que esses corações que precisam hoje, Pai, de um abraço, que precisam de um vigor, de encorajamento, meu Pai, do alto da cabeça ao plantar do seu pé, eu profetizo vida. E diante dessa decisão que estão tomando hoje, fortalece-os, anima-os, Senhor, dá força e entendimento para a glória, louvor e excelência do seu nome. Porque quando o Senhor coloca o nome no livro da vida, ninguém apaga. E eu te agradeço por tudo. Amém. Olha, eu sei que tem muita gente que me acompanha, de todos os tipos de, eu vou dizer assim, de credo religioso. Eu tenho gente que me acompanha, que faz parte de culto de matriz africana, que é de candomblé, quimbanda, umbanda, faz parte de espiritismo. Tem gente que frequenta a igreja católica, os evangélicos, os simplesmente cristãos. Porque eu não prego religião, eu prego Cristo. E vocês sabem que eu sempre tive o meu respeito. E a Bíblia vai dizer que quem convence o homem do pecado é o Espírito. É o Espírito. Você acha que cabe a mim dizer para onde você vai? Se quem pode salvar alguém é Jesus. Eu só posso te mostrar o caminho. Eu não sei como está você hoje, mas eu quero que você entenda isso. O templo, a congregação, as missas, os encontros espíritas, as reuniões, lá onde você frequenta, com todo respeito, sem agredir ninguém, o que você faz lá não pode lhe salvar, mas o que Jesus fez na cruz por você, sim. Somente Jesus Cristo pode lhe salvar da condenação e do juízo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele disse vem, é porque ele está no Pai. E hoje, pega essa lição aqui para a tua vida. O cego não se deixou levar pelas falácias, pelas línguas que queriam que ele calasse. Até quando você vai dar cartas aos seus inimigos? Até quando você vai dar oportunidade para que esses inimigos se levantem contra você? Até quando? Roberto, eu estou muito triste. Eu conheço alguém que quando me encontra faz cara feia. Deixa ela fazer a cara feia, faça outra assim também, ó. Ou simplesmente ignore. Mas não deixe de buscar em Deus o que você precisa. Não deixe. Hoje Jesus lhe trouxe aqui para você receber essa mensagem. Só você e Deus sabem o que você precisa. Só você e Deus sabem sua maior necessidade. Então bata no seu peito e diga assim. Diga assim. Diga comigo. Eu não estou lhe ouvindo e nem lhe vendo, mas Deus está. Diga
Não vou parar pelo que dizem ou pelo que pensam. Eu vou seguir a minha trajetória com Jesus. Levante sua mão aí no alto. Levante sua mão. Senhor meu Deus, eu ainda oro, Pai. Eu ainda suplico. Eu ainda clamo. Eu peço ao Senhor hoje que cada palavra, Deus, fique fixada no coração desses que me ouviram e dessas que me escutaram. Fortalece cada filho e cada filha na fé. Dá ânimo, meu Deus. Encorajamento. Do alto da cabeça ao plantar do pé. Que hoje, em nome de Jesus, todas as forças contrárias batam em retirada. Que em nome de Jesus toda a ação das trevas seja retirada. Que em nome de Jesus, aonde houver, meu Deus, um ataque espiritual agora, que está enfraquecendo essa filha, que está enfraquecendo esse filho, que está deixando essa pessoa defasada fisicamente e espiritualmente. Eu peço fortalecimento do alto da cabeça ao plantar do pé. E que em nome de Jesus a nossa fé em Ti não desfaleça. Anima, Senhor. Anima cada filha e cada filho. Dá ânimo, graça, força, coragem. Meu Deus. Que as covas espirituais que foram abertas sejam fechadas. Que as covas espirituais que foram abertas sejam fechadas em nome de Jesus. E para a glória do Seu excelente nome, que toda a ação do mal caia por terra, na autoridade do nome precioso de Jesus Cristo. Você em concordância, escreve amém.